Sabe, quando a gente olha para um acidente com um caminhão de carga, na verdade estamos vendo só a ponta do iceberg. É um quebra-cabeça gigantesco. E nesta análise, a gente vai ver como a perícia técnica vai juntando as peças, focando no seguro de transporte, o RCTRC, para transformar todo aquele caos em clareza. Olha só essa cena. É o puro caos, não é? Veículos batidos, a carga toda danificada, talvez até um incêndio no meio. E aí, na hora, surgem mil perguntas. De quem foi a culpa? O que aconteceu de verdade? É exatamente para responder a essas perguntas que a perícia entra em campo. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender as regras do jogo do seguro RCTRC. Depois, a gente mergulha na busca pela causa do acidente com a perícia. Em seguida, vamos ver como a vistoria funciona na prática. E no final, algumas dicas de como continuar se desenvolvendo nesse assunto. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo. E no mundo do transporte de cargas, a regra principal é a apólice do seguro RCTRC. Bom, o que é esse tal de RCTRC? A sigla significa Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. E a palavra-chave aqui, gente, é responsabilidade. Esse é um ponto crucial. Não é um seguro da carga em si, mas sim da responsabilidade que o transportador tem sobre ela. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante de todas. A cobertura não vale para qualquer dano. Ela está ligada a eventos muito específicos que acontecem com o veículo transportador. Ou seja, o prejuízo na carga precisa ser uma consequência direta de um acidente com o caminhão. E que acidentes são esses? A apólice básica lista 5 riscos principais: colisão, capotamento, abarroamento, tombamento e, por fim, incêndio ou explosão. É fundamental ter isso em mente, porque se o dano não for resultado de um desses 5 eventos, a cobertura básica do RCTRC pode simplesmente não se aplicar. Beleza. Agora que a gente já entendeu as regras, vamos falar da ferramenta usada para conectar essas regras aos fatos, a perícia técnica. É ela que vai em busca da verdadeira causa do problema. Pensa no perito como se fosse um detetive. O trabalho dele é chegar naquele cenário de completa incerteza e, usando método, usando ciência, transformar tudo em fatos concretos. É uma busca pela verdade objetiva do que aconteceu, sem espaço para achismos. E o objetivo de todo esse trabalho está muito bem resumido aqui numa frase tirada direto dos laudos. É sobre conduzir uma análise técnica precisa, embasada em evidências sólidas. Ou seja, o que importa não é opinião, é prova, é fato comprovado. E todo esse trabalho de investigação vira o quê? Vira o relatório pericial. E isso não é só um papel, não. É um documento super completo que conta a história do sinistro, aponta a causa mais provável, mede o tamanho do prejuízo e, claro, documenta tudo com fotos. É um registro fiel do que aconteceu. Ok, já falamos bastante da teoria, né? Agora vamos para o campo de batalha. Na prática, o que um perito procura quando chega no local de sinistro? Olha aí a nossa cena do acidente de novo. Esse croquis, esse desenho, não está aí à toa. Ele é uma ferramenta poderosa de reconstrução. O perito analisa as marcas no asfalto, a posição final dos veículos, os danos, e com isso vai montando o quebra-cabeça para entender a dinâmica do evento, passo a passo. E uma das primeiras perguntas que sempre surgem é: será que foi falha mecânica? O veículo apresentou algum problema que contribuiu para o acidente? Essa é uma questão central em muitas investigações. Para responder essa pergunta, não tem chute. O trabalho é minucioso. Como o próprio laudo descreve, os peritos fazem uma análise detalhada dos componentes do veículo. Eles vão olhar freios, direção, pneus, tudo, em busca de qualquer pista, qualquer evidência de uma falha que já existia antes do acidente. E neste caso específico, a investigação deu resultado. A análise técnica foi lá e comprovou. Houve sim uma perda de eficiência no sistema de freios. A hipótese foi testada e confirmada com evidências, estabelecendo um fato crucial para a análise de todo o sinistro. Agora vamos mudar completamente o cenário. E quando o problema é fogo? A origem das chamas, de onde o fogo começou? Isso faz alguma diferença para a cobertura do seguro? A resposta é: faz toda a diferença. É um ponto crítico. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Se o incêndio acontece como consequência de uma colisão, que é um risco coberto, a apólice de RCTRC geralmente dá cobertura. Agora, se o fogo começa na própria carga, por autocombustão, por exemplo, a história muda completamente. Em geral, não há cobertura.
Então, a lógica é essa, e é super importante entender. A apólice cobre o incêndio que é consequência de um acidente com o veículo, e não a causa do problema. O gatilho do dano precisa ser um daqueles acidentes previstos. Se a própria carga é a origem do fogo, tecnicamente não houve um acidente com o veículo transportador, nos termos da apólice. Como a gente viu, a perícia é um campo fascinante e absolutamente essencial para uma regulação de sinistros justa e correta. Mas é claro que o conhecimento não para por aqui. Para quem gostou do assunto e quer ir mais fundo, existem materiais excelentes disponíveis. Fica a recomendação dos cursos Básico RCTRC e Básico Regulação de Sinistros, e também do podcast Regulação de Sinistros, o que ninguém te explica, que sempre traz discussões muito valiosas sobre o tema. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E o mundo com tanta tecnologia, telemetria, análise de materiais, qual será aquela evidência crucial, aquele pequeno detalhe que vai decifrar o próximo grande complexo sinistro? É importante dizer que toda esta análise foi baseada em um material de estudo desenvolvido pela L. Perna Reguladora de Sinistros, uma empresa super comprometida com o desenvolvimento profissional de seus colaboradores e do mercado como um todo. Por hoje é isso. Até a próxima!